Fala fiel, esse aqui é o canal Timão na Teoria, meu nome é Diego Parente e o vídeo de hoje é sobre a nossa classificação para a final do Campeonato Paulista, depois de um jogo difícil pra caramba contra o Mirassol, que vendeu muito cara a derrota e que vinha fazendo uma ótima campanha, despachou aí recentemente o São Paulo e enfrentou inclusive grandes dificuldades depois da parada para a pandemia, perdeu 18 jogadores, 8 deles do time titular, teve que promover jogadores da base para o time principal, fazer contratações apressadas e mesmo assim colocou grandes dificuldades aí para os times que enfrentou nas quartas e agora na semifinal contra o Corinthians. Então, parabéns aí ao Mirassol, que fez um campeonato muito bom, e parabéns principalmente aos corintianos e corintianas que vão viver mais uma final de Campeonato Paulista e nós vamos ter a chance de ganhar o nosso 4º título seguido, que seria algo histórico. Isso só aconteceu uma vez no Campeonato Paulista com um time chamado Paulistano, lá no comecinho do século XX, e era uma fase onde o futebol ainda era amador. Na fase profissional, isso nunca aconteceu e o Corinthians aí pode ganhar o seu tetracampeonato inédito, né? E é sobre esse jogo que a gente vai falar hoje, o jogo contra o Mirassol. E então, vá aqui embaixo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para você ficar recebendo os próximos conteúdos, certo? Agora a gente vai fazer uma avaliação aí mais detalhada desse jogo contra o Mirassol. Gente, o Corinthians enfrentou hoje uma dificuldade que vem tendo desde o princípio da temporada, que é jogar contra times que são tecnicamente inferiores e que jogam de uma forma extremamente defensiva. Isso faz com que o Corinthians tenha toda a responsabilidade de tomar a iniciativa do jogo, né? E isso hoje mais uma vez aconteceu. O Corinthians teve uma grande posse de bola, cerca de 70%. Ficou trocando passes ali bastante tempo, mas tinha dificuldade de atravessar as linhas de defesa do Mirassol e principalmente de colocar jogadores em uma condição boa ali para fazer a finalização, né? Com ali uma jogada limpa para fazer o gol. Então o Corinthians mais uma vez enfrentou essa dificuldade e esse tipo de situação nós vamos conviver com ela durante toda a temporada. Então esse é um problema que precisa ser realmente resolvido. O remédio para isso é principalmente intensidade e velocidade ali nas jogadas de ataque, né? O Corinthians precisa ter muito mais movimentação do que vem tendo. É claro que a gente sabe que a parada da pandemia muito longa fez com que os jogadores aí tivessem problemas físicos, né? Até recuperar isso leva um tempo. Mas o fato é que o Corinthians vai ter que ter uma maior intensidade, uma maior movimentação para conseguir ali quebrar a marcação dos times adversários. Isso não vem acontecendo. Principalmente no meio de campo, até mesmo com o Luan, que é nosso principal articulador, o jogo ali tem que ser dominou, toca e reaparece em outro espaço do campo para receber novamente a bola e assim ir superando as defesas, né? Então é muito importante que o Corinthians tenha essa intensidade, né? Outra coisa que é fundamental para esse tipo de situação é ter jogadores com coragem de enfrentar as jogadas individuais, de ir pro drible, de partir para cima. Esse é o tipo de coisa que mais desorganiza as defesas. Quando você dá um drible ali desconcertante, que você confunde o zagueiro, você sempre abre um espaço na zaga para algum jogador entrar e fazer uma finalização mais limpa. Isso está faltando muito ao Corinthians. E o Corinthians tem alguns jogadores que podem fazer esse tipo de jogada, e principalmente o Luan, né? Que mais uma vez eu tô aqui reclamando dele e ele tá tendo bastante dificuldade de acertar esse tipo de jogada. Então ele ali é o diferenciado, ele ali é o nosso principal meio de campo, o jogador mais criativo, e é dele que se espera esse tipo de lance mais inusitado, mais criativo, que exija mais habilidade. Então o Corinthians vai precisar fazer isso para vencer de vez esse obstáculo que vem trazendo dificuldades para a gente desde o início do ano e que, se não for resolvido, vai continuar sendo aí uma coisa que nós vamos ter problema durante toda a temporada. Outra coisa
que faz com que a gente tenha essa dificuldade é a escassez no elenco de jogadores rápidos, né? O Corinthians tem ali o Janderson, o Everaldo, que são rápidos, mas que tem outras dificuldades, né? Não são jogadores que estão em grande fase. E aí o Thiago Nunes acabou optando por colocar em um lado do campo o Matheus Vital, do outro lado do campo o Ramiro, e aí não são jogadores que têm aí esse estilo de levar de uma forma veloz para a ponta, abrir os jogos e facilitar essa entrada na defesa, né? Então isso é outra dificuldade. Então o Corinthians vai ter que vencer isso com muita intensidade coletiva, como eu falei, e essas jogadas de habilidade, de criatividade, de ir para o 1 contra 1 e ultrapassando os adversários dessa forma para quebrar as linhas defensivas. Isso vai ser muito importante. Mas apesar das dificuldades, o Corinthians também apresentou pontos fortes nessa partida. A defesa mais uma vez se destacou. É a 4ª partida consecutiva que o Corinthians não sofre gols, né? Isso aí já é uma realidade muito diferente do início da temporada, onde a gente estava levando gol pra caramba. O Gil e o Danilo Avelar se acertaram ali na defesa. O Fagner também é um jogador muito seguro, sobe bastante, mas consegue ali fazer o seu papel defensivo muito bem. E o Carlos Augusto foi muito bem hoje, desarmou bastante ali aquele lado do Mirassol. Então os jogadores sempre que tentavam um contra-ataque por ali tinham o Carlos Augusto como um obstáculo implacável. Ele sempre ganhava todas as bolas e ele ainda conseguiu apoiar o ataque, deu alguns dribles, alguns cruzamentos interessantes. Então o Carlos Augusto foi muito bem. Era um jogador que até pouco tempo atrás eu não gostava muito, mas começo a ver ele com melhores olhos, né? Então o ponto forte do Corinthians vem sendo a defesa, apesar de o Corinthians não ser um time defensivo. Mas a defesa dele se fortaleceu muito nesses últimos jogos e tem muito a ver com a entrada do Danilo Avelar, do Carlos Augusto e do Gabriel, que dá uma sustentação também para o setor. Outro destaque positivo na partida foi a atuação do Jô, que nitidamente continua fora de forma, mas é impressionante como consegue jogar bem mesmo assim. Sempre que participa do jogo, domina bem a bola, faz um bom pivô, dá bons toques, clareia o lance. Então, mais uma vez, o Jô entrou muito bem. Quando pegar um maior ritmo de jogo, tiver em melhores condições físicas, vai ajudar demais o Corinthians durante toda essa temporada. É uma peça muito importante e a gente inclusive tem muitas expectativas agora para as finais, porque o jogo, como eu já disse anteriormente, é aquele jogador de jogo importante, de jogo decisivo, e ele voltou muito bem, melhor do que eu imaginava, apesar de ainda estar fora de forma. Mas o maior destaque para mim é o Ederson. Fez o gol da vitória, o gol salvador, mas não foi só isso. Jogou muito bem, bem no centro do gramado mesmo, a bola sempre passava por ele e ele distribuiu o jogo no meio de campo, ele sempre saía ali da defesa para o ataque com bastante qualidade, torna o time do Corinthians muito mais agressivo e ele também tem uma questão de ser forte fisicamente, né? Então o Ederson realmente foi um jogador que caiu como uma luva, tem a cara do Corinthians, tem habilidade, dá os seus dribles, dá os seus bons toques, joga com bastante raça, é duro e é um jogador também ofensivo que chuta ao gol, fez hoje o seu 3º gol em 3 jogos. Então o Ederson caiu como uma luva naquele meio de campo e para mim é o principal destaque dessa partida. Durante o jogo houve também uma polêmica da expulsão do jogador do Mirassol. Quando eu estava vendo a partida aí ao vivo, eu achei que tinha sido um lance normal. Mas quando eu vi os replays, aí eu senti o drama ali da situação. O jogador veio com aquilo que os juízes chamam de força desproporcional. O cara veio parecendo um caminhão desgovernado, atrapalhado, com muita força, meteu a sola, um chute mesmo na canela do Carlos Augusto. Podia até ter causado uma lesão bastante grave e, ao meu ver, em razão de ter sido uma entrada extremamente violenta, a expulsão foi merecida, foi acertada. Nos comentários da transmissão, né, houve ali um posicionamento de que foi um exagero.
eu não acho que tenha sido. Ali facilmente a coisa podia ter acabado numa lesão grave, né? E eu acho que esse tipo de jogada precisa ser realmente punida, porque o risco ali foi grande. Então, na minha opinião, a expulsão foi merecida e o Corinthians não aí recebeu qualquer vantagem da arbitragem. Gente, eu acho que no geral o Corinthians mereceu a classificação, né? Dominou o jogo, sofreu muito pouco defensivamente, muito pouco mesmo. Ali teve uma falta que o Cássio teve que fazer uma defesa mais complicada. Já no finalzinho do jogo teve uma jogada individual ali do Mirassol, onde o risco ali de a gente tomar um gol foi meio grande, mas foram jogadas bem isoladas. Então o Corinthians foi superior, fez uma partida segura e mereceu a classificação, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente vai se encontrando aí nos próximos vídeos. Mais uma vez aí, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal para receber os outros conteúdos e até a próxima e vamos ao título.